mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus é louvado, adorado, bendito, majestoso e santo. Nos constrangemos perante a sua grandeza, perante a sua beleza e perante a sua majestade. Estamos aqui reunidos com o único objetivo de louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Sim, aqui é o lugar onde você busca a cura, onde você busca a solução dos seus problemas, mas acima disso, nós temos que adorar o nosso Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema cristãos frutíferos ou infrutíferos. Ao plantarmos uma árvore, o fazemos para colhermos seus frutos. Ninguém planta algo se não for para receber algum benefício. Assim o é com nossos estudos, assim o é com o nosso trabalho diário. Pecaminosamente, também o fazemos em relação aos nossos relacionamentos. Mas isso é tema para outro estudo bíblico. Por que nós usamos o nosso namorado, a nossa noiva, o nosso cônjuge, simplesmente para nos satisfazer? Mas Deus espera que nós sejamos frutíferos. Ele é aquele que planta a divina semente no nosso coração e Ele espera que você dê frutos. O verso que ficou da semana passada é 2 Pedro capítulo 1, verso 8, que diz: porque se possuirdes essas virtudes em abundância, não sereis inúteis nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso foco maior, ele tem que ser o conhecimento de Deus, o conhecimento do nosso Senhor. Deus, ele nos capacita para que possamos abençoar outras vidas com o conhecimento que nos é concedido. O que você aprende, você tem que passar para frente. O contexto do cristianismo é você ouvir e reproduzir. Não é algo que você ouve e você coloca apenas no quadro, você coloca apenas com um crucifixo no peito, ou você coloca com uma Bíblia aberta no painel do seu carro. Não, nós temos que compartilhar aquilo que Deus nos concede. Vidas e mais vidas têm sido arrastadas para a lama do pecado. É o que nós temos visto neste mundo. Enquanto nós temos as ferramentas necessárias para impedir isso, você pode impedir que pessoas adentrem no pecado, apenas falando do amor de Deus. É claro que tem muitas vidas que não vão ouvir. Conversava com a Diene hoje, entendeu a respeito de alguns casos, converso com outras pessoas a respeito de outros casos. A gente insiste, quer falar, convida, mas a pessoa ela não quer. Nós temos que apenas continuar testemunhando do amor de Deus, continuar falando desse amor, estando sempre dispostos a estender a mão. Por isso o recado para você é: dê fruto, busque dar fruto. A palavra de Deus hoje tem como título a entrada no reino de Deus, algo que nós devemos almejar, algo que deve ser o nosso foco maior. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no texto de 2 Pedro, no verso 1 ao 11. Segunda Pedro, capítulo 1, verso de 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus, verso 3 ao 11. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Opa, perdão. Aqui a minha Bíblia eu pulei por 5, desculpa. Voltando, começo. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas graciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança,
com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem imaturos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, em cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra do Senhor, amém? Amém. É a nossa linha de chegada. Para alguns, nunca vai chegar. Para alguns, vai ser apenas uma meta, um sonho, uma expectativa, e talvez uma vida de dedicação mais ou menos, que vai culminar numa porta do inferno. Não tem outra saída, não tem um tempo de você se preparar, ou é no lugar abençoado, ou no lugar maldito, é um lugar ou outro. A sua vida aqui na terra é o que vai atestar, não determinar, mas vai atestar aonde você vai passar a eternidade. Nós temos que entender que essa máxima de nós ouvirmos a palavra e colocar em prática é uma coisa que tem que reger as nossas vidas. A entrada no reino de Deus. O primeiro versículo, ou melhor, o único versículo que nós vamos meditar nesta noite, 2 Pedro 1,11, que diz: pois dessa maneira é que vos será generosamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós finalizamos o culto da semana passada dizendo que se você confirmar a sua vocação com a vida de acordo com ela, 2 resultados o seguirão. Se tudo que você ouvir, você colocar em prática, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, você não vai tropeçar em tempo algum. Tropeçar não é não pecar. Tropeçar é não continuar na prática pecaminosa. Você vai se constranger. É o que nós falamos hoje pela manhã em relação ao arrependimento. O arrependimento ele tem a ver com você ouvir uma mensagem, confrontar com a sua vida, se escandalizar com o pecado na sua vida e você buscar uma mudança, uma transformação. Isso é não tropeçar em tempo algum. E o segundo resultado ele está no verso 11 que nós lemos agora. O segundo resultado desta obediência amorosa é colocada diante de nós como sendo o alvo de uma longa viagem, um destino. Onde eu vou sair, todas as vezes que eu vou lá visitar o Felipe, visitar a Esther, eu falo, manda o GPS para mim. E aí eu coloco lá, eu sei que aquilo lá é o meu alvo. Nós temos que ter um alvo na nossa vida cristã. Será que o seu alvo na vida cristã ele é limitado com a sua prosperidade? É limitado com a restauração da sua saúde? Ou tem algo a mais? As palavras elas são organizadas com o objetivo de alcançar o coração do peregrino cansado. Ou seja, essa palavra é para mim e para você. Nós estamos cansados. Algumas situações nos tiram a paz. Algumas situações nos trazem um cansaço que nós pensamos: será que Deus está conosco? Será que nós temos que desistir? Estava lá na frente da igreja esperando acabar o louvor, olhei para baixo, um filho infeliz do inferno cortou o cano do ar-condicionado, cortou um pedacinho desse tamanho. Por que ele fez isso? Se ele tivesse cortado todo o cano, ou levado todo o cano, eu tinha entendido que ele tinha feito isso para levantar algum dinheiro, porque cobre é caro. Mas por que ele vai fazer isso? Então às vezes você vê situações como essa e fala assim: será que vale a pena continuar trilhando esse caminho? Será que vale a pena eu continuar desse jeito? Esta palavra tem esse objetivo de alcançar o coração daquele que está cansado. Não dizendo que vai se resolver hoje ou amanhã, ou fazer uma promessa incabida, mas dizer que há sim uma promessa maior, se não aqui na terra, na glória celestial com Cristo Jesus. Aleluia. Se generosamente nos esforçarmos na obediência a Deus, não é uma obediência mecânica, não é fazer porque eu estou mandando, é você realmente mudar o seu coração. Se você entender isso, você vai ter graciosamente a direção para a vida do reino celeste. Você vai ser guiado de uma maneira muito mais tranquila.
Não estou dizendo se você vai ser salvo ou não vai ser salvo. Estou dizendo que você pode chegar na salvação de uma condição plena, numa condição feliz, ou você pode chegar numa condição totalmente estrupiada, generosamente acrescentada para reforçar que vale a pena servir a Deus, independente do que você está vivendo, independente da situação que você está passando. Essa comparação da entrada do reino traz à luz a uma das honrarias prestadas àqueles jogadores dos Jogos Olímpicos. Então, na antiga Grécia, quando as pessoas ganhavam, eram primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, eles recebiam honrarias. Eles eram recebidos de uma maneira vigorosa. Quando nós vemos as pessoas que ganham campeonatos ou são medalhistas olímpicos aqui no Brasil, quando ele chega, ele é recepcionado no aeroporto. As pessoas elas fazem faixas, batem palmas, dependendo da cidade, coloca a pessoa em cima do carro de bombeiros e anda com ela pelas ruas principais da cidade, e onde aquela pessoa passa, as pessoas aplaudem. Essa é a condição que você tem que visualizar de você entrando no reino de Deus. Reino eterno é uma expressão que, por estranho que pareça, só aparece nessa passagem. Esse reino eterno já aparece várias vezes a palavra reino, aparece a palavra eterno, mas essas duas palavras juntas elas só aparecem aqui. Pedro tem três coisas para dizer a respeito desse reino, esse algo, esse local que nós intentamos chegar. Primeiro, ele é eterno. O seu sofrimento aqui nessa terra ele é passageiro. A sua dificuldade emocional, a sua dificuldade financeira, a sua dificuldade física, ela é temporal. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas ela é temporal, uma hora acaba. Mas quando nós pensamos no reino de Deus, ele é algo eterno, ele não acaba, ele é uma coisa para sempre. Glória a Deus. Pertence àquilo que o pensamento judaico chamava de era por vir. Para os judeus é uma era que ainda vai chegar, especialmente nos tempos de dificuldade e perseguição. Durante os últimos séculos, os homens de fé tinham ficado cada vez mais desiludidos com essa era. As pessoas que olham o mundo de hoje, eles estão desiludidos. Eu converso com cada um de vocês em momentos diferentes da semana e vocês mostram o cansaço, a dificuldade, coisas pequenas como as maiores, e cada um de vocês tem a sua parcela de dificuldade. As pessoas anseiam por essa nova era, essa era por vir. Para os judeus ainda está longe, o Messias ainda não veio. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós temos a certeza de que essa era por vir, ela já invadiu essa era. Quando Jesus Cristo ele adentra, quando ele pisa na terra, quando ele se despoja da sua glória e vem aqui na terra, em sofrimento, em expectativa, explicação para as pessoas da palavra, naquele momento é inaugurado o reino de Deus. E há a declaração de João Batista, vai chegar. Jesus está falando, vai chegar. Mas quando ele morre, ressuscita, aquilo começou. Aquilo que era futuro passa a fazer parte da vida terrena dos dias de hoje. As últimas coisas elas foram inauguradas, embora naturalmente ainda aguardem serem incompletas. É acerca da consumação do reino eterno que Pedro está falando. A consumação do reino eterno na minha vida e na sua vida. Todos os dias você tem duas opções. Ou você entende que está longe, que você não vai alcançar, ou você entende que você já está vivendo essa vida gloriosa aos pés do Senhor, com dificuldade sim, com luta sim. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai passar por outras dificuldades. Quando eu vejo os pequenos, o Gabriel, Rafael e Luísa, quando eu olho o Manu, Daniel, quando eu vejo a Júlia, vejo a Helena, vejo a Heloísa que está chegando, eles ainda vão trilhar todo um caminho muito mais difícil do que o que nós temos trilhado. A cada ano que passa a coisa complica mais. A cada ano que passa a situação ela fica mais difícil. Mas nós temos que sempre ter em mente que esse reino eterno está chegando para nós. Amém. É digno de nota que nossa entrada nesse reino, é ainda vista como sendo futura. Como Abraão, o viajante cristão, é chamado com fé e obediência. Não se contentar com o que é temporal. Você tem que olhar para as coisas temporais como reais. Nós temos que trabalhar, nós temos que levantar os recursos para nós temos que fazer planos, nós temos que pintar quartos, né, Felipe? Mas isso não é o principal.
Isso não é o principal. Abraão sabia disso. Nós temos que avançar com firmeza para aquela cidade que tem fundamentos. Abra aí Hebreus 11:10. Hebreus 11:10. 11:8 a 10. Hebreus capítulo 11, versos de 8, 9 e 10 diz assim: Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Cada dia seu, cada passo seu, tem que ser olhando que você está chegando nessa cidade celestial. Você não vai suportar a vida nessa terra, manter-se nos caminhos do Senhor, a menos que você tenha os olhos voltados para essa cidade celestial. Pedro, ao dizer que nós somos coparticipantes dessa natureza divina, e que mesmo assim havemos de entrar no reino eterno, ele retém da sua maneira característica a tensão de uma coisa que é, mas não aconteceu ainda. Poxa, a palavra de Deus fala que eu sou nova criatura, que as coisas velhas se passaram. Quando eu olho no espelho, eu vejo uma pessoa ainda cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos delitos. Eu vejo eu como a porca voltando novamente à prática do mesmo vômito. Vejo as murmurações do passado, vejo as faltas de confiança no passado. Confiamos que Deus, Ele é Salvador. Confiamos que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Nós não duvidamos que Cristo morreu e ressuscitou. Mas quando as dificuldades do nosso dia a dia ocorrem, nós duvidamos da existência do nosso Deus. E a terceira característica deste reino é que ele é caracterizado por pertencer não a homens. Esse reino, ele não pertence a mim, ele não pertence a denominação nenhuma. O nosso reino, ele não pertence ao presidente da União Soviética, da Rússia, não pertence ao presidente dos Estados Unidos, mas ele pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A definição desse reino é um reino que é dele. Mateus 16, 28. Mateus 16, 28. Mateus 16, 28 diz assim: em verdade vos digo que alguns atos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. João 18, 36. O reino é dele. João 18, 36. Diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O reino seu não é daqui. Você é coparticipante dessa glória divina. E por último, Salmos 2,6. Vamos voltar lá atrás do Antigo Testamento. Salmos 2,6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quem definiu o reinado de Cristo foi o próprio Deus. Entra-se no reino única e exclusivamente através do relacionamento com Deus. Se você não tem um relacionamento com Deus, você não vai entrar no reino dele. Se para você cristianismo é domingo à noite ou domingo de manhã apenas, você não vai ver o reino de Deus. Se você não tem comunhão com o Senhor, se você acha que o tempo com Deus é apenas um dia, sinto lhe dizer que você está perdendo o seu tempo.
Reino de Deus é relacionamento. Relacionamento com Cristo e relacionamento com a sua palavra. É leitura, é oração, é tempo com Ele. É algo que eu tenho batido nessa tecla com os meus queridos e minhas queridas. Domingo não é dia de trabalho. Domingo não é um dia, menos que você seja uma pessoa que trabalha de escala. Uma pessoa que é um policial, uma pessoa que é um médico, uma pessoa que é um bombeiro, policial, sei lá, uma atividade se você pode estar no dia do domingo, independente do seu labor, na casa do Senhor esteja. Certa feita, Jesus foi para a casa de Marta e de Maria. E Marta, como muito habilidosa na cozinha, ela começou a preparar, devia ter um grande almoço a ser preparado. E Maria simplesmente sentou aos pés de Jesus. E Marta corria de um lado para o outro, de um lado para o outro, fazendo atividades lícitas. Eu não estou dizendo que o que você está fazendo é ilícito, é lícito, mas diante de Deus passa a ser ilícito. E aí Marta para indignada e olha para Jesus e fala assim: você não vai falar nada com Maria para ela me ajudar? E ele fala assim: ela escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado. Toda vez que você trabalhar no domingo, sendo que você poderia ter feito no sábado, você está agindo errado. Você está agindo errado. Ou você confia que Deus ele é provedor na sua vida, ou Ele não é provedor na sua vida. Não é. Ou você crê ou você não crê. Eu tenho uma direção de vida para mim, que é servir você. Poderia estar ganhando muito dinheiro. Se eu der corda para minha esposa, ela fácil, ela ganha 30, 40, 50 mil reais por mês, nós não vamos ter dificuldade nenhuma. Mas o nosso foco é cuidar de vocês. O nosso foco é zelar pela vida de vocês. Eu gostaria muito que vocês entendessem isso, mas pelo número de pessoas assistindo o Dominical, eu percebo que isso não é verdade na vida de muitas pessoas. Qualquer coisa rouba esse tempo. Qualquer coisa pode adentrar nisso que deveria ser a coisa mais importante, que é o relacionamento com o Senhor. Esse reino é caracterizado pelo relacionamento com Ele. A descrição mais nobre do céu é feita em categorias pessoais como essa. Consistirá em relacionamentos totalmente harmoniosos entre o Salvador e os salvos. Aqui mais uma vez Pedro tem em mente os zombadores. Aqueles que dizem que servem a Deus. Aqueles que dizem que são filhos e filhas de Deus, mas que não vivem desta maneira. Usurpando o dia do Senhor. Usurpando os recursos que não são deles. Deixando de fazer a obra do Senhor com excelência. Tudo isso e muito mais, Ele vai atestar se você é filho de Deus ou não é filho de Deus. Assim é que o apóstolo termina esse primeiro bloco de pensamentos, que começa no verso 1 e vai até o verso 11. Um apelo aos seus seguidores vacilantes, no sentido de não deixarem que a apreciação intelectual do cristianismo se torne um substituto por uma vida de relacionamento com Deus. Você tem que entender que mais do que conhecer a Bíblia, você tem que viver a Bíblia. Mais do que ler capítulos, você precisa viver versículos. E isso só vai acontecer quando você definir e determinar isso na sua vida como algo que é realmente prioridade. Enquanto não for, o que vai acontecer é que as coisas elas vão te envolver e vão falar assim: olha, essa vez pode, nesse momento não tem problema. E o que acontece é que você vai sendo envolvido pelas coisas do mundo, e quando você menos esperar, você tomou a forma daquele mundo que você repudiava. A ênfase de Pedro no ativismo no céu para os obedientes não é uma contradição em relação à graça do Senhor. Está falando simplesmente que é uma aplicação prática daquilo que deveria ser algo comum. O céu não é um prêmio para mérito, não é o número de vezes que você está na igreja, não é a quantidade de recursos que você deposita na salva de oferta, ou quantas ceias você toma. O reino de Deus, ele vem sim pela graça. Ele está de acordo com a natureza de um Deus bondoso e generoso para aqueles que nele confiam e obedecem. Cristianismo tem a ver com confiança. Você ouvir a palavra de Deus, você confiar naquilo que está sendo falado.
e obediência. Deus, ele dá ordens, ele não pede para você. Ele não deseja que você faça no sentido, se o meu filho quiser fazer, ele faz, se não quiser, não faz. Não é algo que faz parte do roteiro de vida de um cristão. Quando eu atesto para vocês de propostas de emprego que eu tive, não é uma opção para mim. Entenda que não é uma opção. Não é algo que Deus ele vai falar assim, pode ir, faz o que você quer. E você ainda acha que você tem esse tipo de liberdade, isso não existe. Se você olhar no espelho hoje, será que você vai ver um cristão? Ou você vai ver uma pessoa que é digna do inferno? É uma coisa que você tem que pesar, porque nós estamos falando nessa entrada do reino de Deus. Essa passagem, ela concorda com várias passagens dos evangelhos, várias epístolas, e sugere que, embora o céu seja inteiramente um dom da graça, admite que existem degraus de felicidade, e que esses dependem de quão fielmente temos edificado uma estrutura de caráter e serviço com o fundamento de Cristo. E eu não estou falando de vida aqui na terra, mas pode ser. Se você é uma pessoa obediente aqui na terra, se você ouve a palavra de Deus, você a aplica, a sua vida ela vai ser diferente. Ela vai ser diferente. Você tem que entender que os livramentos do Senhor, eles não são comprados. Mas o Senhor, ele dá como prêmio para aqueles que ele deseja, que ele tem empenho. Mas quando vê que as pessoas elas são obedientes, é a prática que Deus tem feito e mostrado nas Escrituras. É uma coisa que você tem que entender. Enquanto você estiver querendo virar essa chave na força do seu braço, você só vai se cansar. Tenho falado nas dominicais que tudo que você tem vivido é plantação, é colheita do que você fez no passado. O que você colheu no passado tem consequências. A sua vida no presente, ela vai influenciar 2023, 2024, 2030. Consequências de ações que você fez hoje vão refletir lá na frente. E não adianta falar está amarrado, não adianta ficar de biquinho. A consequência chega, a conta ela chega. Quando você pega uma criança, a criança fala assim: papai, compra um doce. Não tenho dinheiro. Paga no cartão, dá um cheque. A conta chega, gente. A sua falta de compromisso com o Senhor, essa conta ela vai chegar. A minha função é continuar falando, continuar falando, continuar falando e continuar falando. E você tem ouvido a palavra de Deus. Eu tenho me esmerado dentro da minha fraqueza, das minhas dificuldades, em trazer para você a palavra mais fiel possível. Sem firula, sem showzinho de luzes. É preto no branco. E você vai viver se você quiser ou se você não quiser. Mas eu continuo vendo as pessoas, parece que elas caminham como se não tivesse acontecendo nada, como se não tivesse ouvido nada, e como se não houvesse nenhuma consequência sobre os fatos de hoje. Tem uma coisa que transcende o nosso secular, o nosso temporal. Se você acha que uma vida espiritual indigna aqui na terra, mesmo lavada pelo sangue do Cordeiro, vai te trazer uma vida na glória, sem diferença para as outras pessoas, você está enganado. Há níveis de felicidade, níveis de plenitude na glória, e o tema disso é galardão. Não é igual, gente. Não é passado uma régua como se fosse todo mundo igual, não. Aquele que se dedicou mais, aquele que lutou mais contra o pecado, aquele que forçou, aquele que se dedicou, que acordou mais cedo, que orou com sono, e eu vou lutar, eu vou lutar. Essa condição é uma condição que vai ser feita a diferença na glória. E aí nós não estamos falando na sua vida terrena de 80 anos de idade, eu estou falando de eternidade. E você tem que pensar nisso. Mateus 18,3 disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Uma vida como uma criança, uma vida de dependência. O que a Manu pode fazer? O que a Helena pode fazer sozinha? Ou a Heloísa, recém-nascida, pode fazer sozinha? Nada. Será que a Júlia ela pode se alimentar, ela pode preparar a sua comida, conseguir através do seu labor alguma coisa? Não consegue nada.
É o contexto de dependência. Quantas vezes você, como criança, bebê, você ficou preocupado se ia ter almoço para você comer? Primeiro que nós fazemos parte de um grupo de pessoas que nunca passou por isso. Nunca teve essa condição de não ter uma farinha, mas tem muita gente que vive como essa, dessa forma. Será que você já se preocupou alguma vez e falou assim para sua mãe: mãe, você vai fazer almoço hoje? Eu creio que não. Essa condição de dependência, essa é a condição que é exigida para as pessoas que vão adentrar no reino dos céus. Pessoas que olham para o contexto secular e mundano e falam: esse contexto não vale a pena e eu não vou viver para isso. O cristão que deixou o seu Senhor influenciar a sua conduta terá uma entrada triunfante na cidade celestial e receberá as boas-vindas. Ele chegará ao grande alvo. Pedro traz à memória o que João Batista diz: olha, está chegando. Jesus falava: está chegando o reino de Deus. O reino do nosso Senhor Jesus é concretizado em sua pessoa. O acesso ou a entrada para esse glorioso reino é simultaneamente uma questão futura e presente. Você recebe uma promessa. Em algum momento você vai tomar posse dessa promessa. Mas você tem que viver hoje esse cristianismo. É no teu trabalho, é no seu agir, é no seu pensar. Na realidade, até mesmo dos discursos e nas parábolas do próprio Jesus, esse reino dos céus é algo que ainda está por chegar. E não obstante, ele já invadiu. Eu creio que o meu Redentor vive. Eu tenho que crer que eu não vou perecer se eu não ver os bens do Senhor aqui na terra dos viventes. É versículo bíblico. Eu tenho que declarar diante da minha luta e dificuldade que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí você vai tomando posse desses versículos que são verdade para os filhos, e você consegue dar aquele respiro e continuar caminhando. O acesso a esse reino, porém, agora já foi viabilizado para nós, em nosso Senhor e Salvador Jesus, por meio da sua redenção consumada por Ele como Messias. Ninguém realmente escapará da perdição do mundo se não tiver já entrado aqui, nos dias de hoje, no reino dos céus. Se você já não tiver a sua entrada garantida aqui, não é lá que você vai conquistar. Você vai encontrar muitas pessoas que vão querer se motivar. Já falei para vocês verem aquele filme Meu Peregrino, que tem lá no YouTube. E mostra a trajetória de um homem chamado Cristão. E ele encontra pessoas no dia a dia que falam: não vai por esse caminho não, eu já fui e não dá certo, é rua sem saída. É cansativo você por aí. Vamos por um atalho. Eu fui por ali, deu certo. As pessoas, elas vão querer te tirar todo o tempo do caminho. Dá para sossegar aí não? Posso continuar? Eu penso que eu tenho que me preocupar com os menores, eu tenho que me preocupar com os maiores. Aí é difícil, né? O acesso a esse reino, porém, agora já foi viabilizado para nós em nosso Senhor e Salvador Jesus, e por meio da redenção consumada por Ele como Messias. Mas ninguém realmente escapará da perdição do mundo se não houver entrado já aqui no reino de Deus. Esse acesso nos é oferecido gratuitamente. E novamente eu trago esse pensamento. Não é uma forma legalista, não é algo que é conquistado pelo seu esforço, é apenas atestado pelo seu esforço. Não é a causa, mas é a consequência. Porque você é salvo, você age de uma maneira diferente, você pensa de uma maneira diferente. Jesus, Ele é presente na nossa graça. Ele somente é oferecido aos que realmente creem e demonstram a realidade da sua fé na prática terrena. Os que são verdadeiramente cristãos, diferente dos ímpios, relembrarão os privilégios concedidos a Ele de participar da natureza divina e procurarão viver de modo digno dela. Se você realmente entender o que é viver para a glória de Deus, você não vai falar o que você fala, você não vai pensar como você pensa, você não vai agir como você age. Você vai olhar para as suas ações e você vai se envergonhar. Mas o que acontece é que muitas vezes, com esse afastamento das Escrituras,
essa alimentação da palavra apenas uma vez por semana faz com que o seu coração comece a ficar endurecido. Você começa a olhar para situações e você pensa, não tem nada a ver. Ou eu posso olhar para um outro cristão e falar assim, eu estou melhor do que ele. Mas você esquece que talvez nem ele nem você entre no reino dos céus. Pedro vê diante de si, com extrema gravidade, tudo que o próprio Senhor outrora afirmada sobre a porta fechada e ficar de fora, no texto de Mateus capítulo 25, que diz que souberam que o Senhor estava voltando. E aí algumas virgens, algumas mulheres, que representam a minha vida e a sua vida, prudentes, começaram a se preparar. E juntaram o azeite, o óleo da botija, que é realmente a preparação do Evangelho. E aquelas pessoas estavam lá prontas, aguardando a vinda do Messias. Mas outras pessoas, talvez como você, começaram a achar, não, tem tempo para chegar, eu posso me dedicar ao cristianismo em outro momento, eu estou jovem ainda, pastor Paulo tem 54 anos, eu tenho apenas 20, quando eu estiver lá para os 30 e pouco, eu começo a me preocupar com isso, quando eu estiver com 40 eu me preocupo com isso, e a vida vai passando, e a vida vai passando. E aquelas mulheres, quando perceberam que o Senhor estava às portas, eles chegaram para as outras mulheres e falaram assim, dá para a gente um pouco do seu óleo, da sua unção, nos ensina, fala conosco agora. E aquelas mulheres que representam a mim e a você, falaram assim, olha, é melhor você ir lá na aldeia e buscar esse óleo e esse azeite, porque se a gente der do nosso azeite para vocês, o que vai acontecer é, vai faltar para mim e vai faltar para você. Vai haver um tempo em que não vai haver igreja para você buscar o Senhor. Vai haver um tempo que talvez você não tenha aonde buscar a palavra do Senhor. E aí aquelas mulheres foram comprar o azeite, encheram as suas botijas, que representa a oração, que representa o trabalho na obra do Senhor. Mas quando chegaram lá, o Senhor já havia aberto a porta, as sábias entraram, e ele fechou a porta e ficaram batendo na porta, falando, Senhor, abre para nós. E ele falou, não conheço vocês. Acabou, não há mais nada a ser feito. E aí a sua juventude, os seus 20 anos, os seus 30 anos, eles ficam reputados como nada. Os cristãos olharão para o dia futuro do juízo e se esforçarão para viver de uma forma digna à luz dele. Você será capaz de entrar, não como se tivesse sobrevivido a um naufrágio ou um incêndio, mas você vai entrar jubilando de alegria. É isso que se espera. E eu deixei duas perguntas para você pensar durante a semana. Pastor Paulo, como eu sei que eu sou o Filho de Deus? Como eu sei que eu vou desfrutar destas bênçãos? Olha para cá. Deixa a Ingrid e o Wallace tomar conta da Júlia. Tá? Olha para cá. Como sei que sou filho de Deus? Como sei que vou desfrutar destas bênçãos? É um questionamento que você tem que fazer no seu coração. A resposta para você é, quando eu e você, quando nós avaliamos a nossa vida espiritual, nós temos que ter a certeza da salvação. Uma certeza de salvação que não vem através de um sonho, de uma revelação, ou porque alguém falou. Você tem que estar seguro de que você tem a salvação, porque Deus te deu essa palavra. Ele te prometeu isso. Ele revelou-se em Cristo e Ele continua a trabalhar no seu coração, o Espírito Santo. É por isso que você precisa colocar as coisas em prática, para que você possa avançar para o próximo nível, para que você possa começar a reagir em relação às outras coisas que estão erradas na sua vida. Deus criou a fé em minha alma, de modo que eu coloco nele toda a minha confiança. Eu vou agir dessa maneira porque eu confio em Deus. Eu não sei como essa fé salvífica por Ele me foi concedida. Eu não sei como Ele entrou no meu coração, nem como crer em Sua palavra. Eu não sei como Ele trouxe ao meu coração esta paz. Eu não sei de nada disso, mas eu sei que Ele é poderoso
para guardar o meu depósito até aquele dia. Se você for uma pessoa fiel nos caminhos do Senhor, você vai adentrar nos reinos celestiais. Aleluia. Eu creio. E você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar. Eu não posso estar todos os dias com você. Você não pode viver todos os dias esperando que eu venha perguntar: você vai assistir a dominical? Você assistiu o primeiro período? Assistiu o segundo período? Você não pode esperar isso. A sua vida não pode ser isso. Você tem que entender e procurar crescer em estatura e graça. O mundo é mau e ele está ficando cada vez pior. A segunda pergunta para você: qual o efeito dessa dádiva de fé? O que isso faz na minha vida? Quando em obediência ouço o chamado de Deus e faço a sua vontade, quando experimento a proximidade de Deus em minha alma, começo então a compreender que a vocação e a eleição de Deus são fontes indescritíveis de consolo para mim. Quanto você vai ter paz no seu coração? Quando você começar a entregar-se a essa fé, começar a obedecer ao Senhor de corpo, alma e espírito. Quando eu percebo que enquanto refletir as virtudes de Deus em minha vida, eu jamais cairei, porque a palavra dele assim o afirma. Eu sei que Deus é poderoso para me impedir de tropeçar, e se eu tropeçar, ele me levanta. E ele é capaz de me apresentar imaculado diante de Deus em amor, em completa alegria. O seu foco tem que ser a vida eterna. Espero sim que você tenha uma vida próspera. Eu desejo realmente ver muitos posts de vocês viajando para o exterior. Eu estava brincando que tinha um Renegade Zero aqui no negócio. Brinquei com o Felipe, eu espero que ele tenha um Renegade Zero. Eu quero que você seja próximo, mas isso não é o propósito principal da sua vida. Assim, gente, ó, a sua vida acaba, ó. Assim. Não importa se você tem a vida da Manu ou se você tem a vida do irmão Cláudio que faleceu, ó. Um dia, semana passada, nós estávamos aqui, ele estava cantando conosco. Quantas pessoas perdem as suas vidas em tenra idade? Para finalizar, eu quero convidar você a abrir Judas, antes de Apocalipse. Quando a luta e dificuldade vier sobre a sua vida, você tem que ter um versículo como esse gravado no teu coração. Judas, versos 24 e 25. Diz assim: ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço. Ó, Judas falando a mesma coisa que Pedro. E para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as horas, e agora, e por todos os séculos. Amém. Essa é a promessa de Deus no resto da sua vida. Espero você rico, espero você próspero, mas se você não ficar próspero, e você tiver uma vida mediana, e você conseguir entrar nos portões celestiais, show. Se você tiver uma vida aqui cheia de benefícios, rica, com viagens, e chegar um dia você bater na porta e ele falar: não te conheço, não valeu nada o seu esforço. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu santo nome. Queremos colocar a nossa confiança, Pai querido, a entrada do reino de Deus nas tuas mãos. Mas eu quero clamar, Senhor, para que os teus filhos e as tuas filhas, eles possam se converter, Pai querido, realmente de coração. Que as dúvidas nos corações, Pai querido, elas sejam lançadas fora. Que eles possam, Pai querido, se esforçar para serem homens e mulheres diligentes no exercício da sua santa e bendita palavra. Aleluia. Que eles venham a crescer em estatura e graça. Que eles não fiquem, Pai querido, parados, ociosos e infrutíferos, voltando, Pai querido, ao velho vômito, como a porca lavada. Que eles possam, Pai querido, aprender as lições que estão sendo ensinadas pelo Teu Espírito Santo. E pela graça e glória de Deus, eles possam, a cada dia que passa,
eles possam se aproximar da entrada do reino celestial e não do reino do inferno. Abençoa eles, Pai querido, com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado. Agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero, Pai querido, agradecer por esse mês de março que se foi e quero consagrar a vida dos meus filhos, dos meus irmãos e irmãs, Pai querido, este mês de abril que se inicia com muitas lutas, dificuldades, com muitos desafios, Pai. Mas eu peço, Pai querido, que conforme a Tua palavra, mesmo que eles caiam, o Senhor nos levante e que o Senhor possa, Pai querido, mantê-los firmes no caminho do Evangelho. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do doce Espírito Santo, seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.